Bom, eu queria agradecer muito ao Estevão essa oportunidade. Muitas décadas eu tenho vindo aqui, as últimas vezes pelo IAT. Eu acho muito interessante esse esforço de interdisciplinar de alguns temas do mundo e das ciências, né? Então, o que eu vou expor aqui, o Romance da Violência, na realidade eu tive 3 momentos na minha carreira. Eu comecei, primeiros 20 anos, trabalhando sobre estudos agrários, lutas agrárias, fiz mestrado e doutorado. Depois eu fui assessor da Comissão Pastoral da Terra na Amazônia, eu vi muitos relatos de violência política, daí comecei a passar para a área de violência. Depois, no governo Lula e Dilma, ajudei a construir programas na linha de um novo conceito de segurança, nós chamamos de segurança cidadã, e na linha da educação de polícias. Nós fizemos um programa que, no Sul, aqui, o pessoal da Fundação João Pinheiro, que é pioneira também, o próprio CRISP, e depois chegou um momento que eu cansei de ver estatísticas criminalmente organizadas. E como eu, desde criança, eu lia romance, sempre li muito teoria literária, assim, esparsamente, dissestamente. No início dos anos 10 anos atrás, eu montei um seminário de pós-graduação que era sobre representações coletivas da violência, e aí comecei a ver que havia um tema interessante, né? Obviamente que eu vou mostrar, eu comecei pelo romance policial, embora não tenha sido um grande leitor, tem gente que é normalmente aficionada ao romance policial, mas o que sempre me chamou a atenção quando eu andava nas livrarias, é que eu perguntava onde está a estante de sociologia. Bom, era aquela porta. Onde estava a estante de romance policial, era aquelas 2 paredes. Isso sempre começou a me inquietar, e as pessoas nunca diziam que liam romance policial porque é considerado subliteratura, etc. Mas depois da segunda taça de uma boa champanhe gaúcha, todo mundo confessa. E aí foi assim que eu comecei e tal. Então o que eu vou expor aqui um pouco é um livro que estou mandando para a editora agora esse mês, e que é o resultado desses 6, 7 anos de pesquisa. Então, meu objeto é a análise sociológica do romance na modernidade tardia. Então, aqui eu não vou ter tempo de expor, eu parto da sociologia do romance, que tem toda uma longa tradição, sociologia desde Lukács, Goldman, Barthes, etc. E eu delimito um tempo que eu vou chamar de modernidade tardia, que seria o século XXI, na linha do Hobsbawm, quer dizer, o século XXI teria começado em 1991, assim como o século XX, o século dos extremos, foi entre 1914 e 1991. Eu dato essa parte que eu chamo de a era de mundialização das conflitualidades, né? E a proposta, um pouco para me divertir, porque provocar as pessoas, né, é que eu acho que se pode pensar num novo gênero, né? A discussão sobre gênero e literatura, as pessoas sabem isso bem melhor que eu, é bastante complicada, difícil, o que é um gênero, quais são, como delimitar, etc. É uma discussão que vem há 200 anos na teoria literária. Mas eu acho que é possível, então, no fundo, os gêneros são combinações de diferentes elementos dentro de um romance, né? Então, eu acho que é possível ver uma nova combinatória, personagens, tramas, os motivos, desfecho, o ambiente, etc. Então, eu acho que há um novo gênero, que eu vou chamar o romance da violência. Aqui acho que todo mundo leu o Rubem Fonseca. Eu tive um azar, eu fui escrever um capítulo sobre o Rubem Fonseca, eu descobri que tem 327 teses sobre o Rubem Fonseca, que evidentemente eu não vou conseguir ler, né? Não estão mais disponíveis, porque essa nova plataforma do PPG, da pós-graduação, antes você tinha as teses lá, né? Agora tudo que é anterior à tua plataforma Sucupira não tem mais essa tese.
teria que ir nas universidades. Em todo caso, aí só fazendo o que o pessoal está chamando de humanidades digitais, que é um outro tema, que é jogar as 300 teses. Eu consegui só 30 até hoje, jogar em programas como o NVIO, outros, essa é outra história. Então, mas eu queria que, se alguém deve ter lido aqui Rubens Fonseca, um pouco eu fui atrás dos Rubens Fonsecas na América Latina. Então, na história do romance policial, bom, você tem lá, começa o romance policial do Enigma, né, Edgar Allan Poe, depois o Conan Doyle, a Agatha Christie, né, o grande problema é o enigma, como é que você resolve, acho que todo mundo, até a Folha agora está publicando uma nova coleção da Agatha Christie. Depois o roman noir, ou nos Estados Unidos chama Hard-Boiled, né, um romance muito interessante que a LPM traduziu, que eram autores dos anos 30 nos Estados Unidos, muito acompanhando a Grande Depressão, mas também o New Deal, e que depois foram rotulistas de Hollywood. Um deles, o Hammett, foi preso pela Comissão McCarthy, ficou um ano lavando latrinas lá numa prisão, etc. E tem todo um... Né? E depois, aí também, a primeira grande junção entre o romance e o cinema, que resultou no filme noir, né? Que resultou naquelas belas mulheres, as feministas, eu não posso falar muito, mas que andavam de vestidos de seda e com piteiras, as mulheres femme fatale, né? E o polar, que é uma variação dos anos 50, 60, mais 60 na França, mas também em outros lugares, onde todo aquele espírito revolucionário, libertário de maio de 68, derrotado na política, ele aparece no romance, com alguns autores que não terei tempo de falar aqui, mas então nessa sequência, há tem uma discussão na América Latina, seria um neopolicial, seria um policial diferente. Eu resolvi chamar isso de romance da violência para dar um nome, né? Mas depois, no caminho, novamente, tomando champanhe com os amigos, andando pelas livrarias, eu fui descobrindo que há um discurso literário e sociológico sobre o romance policial que vem desde, o primeiro, eu encontrei, foi Charles Baudelaire, que logo depois da morte, o Poe morre em 1848, ele era brilhante, só que ele bebia um pouco demais e tal. E aí um dia ele se perdeu lá numa sarjeta e ficou lá, muito jovem. E ele teve um amigo, um biógrafo, que a partir de uma moral puritana, liquidou o Poe nos Estados Unidos. Na realidade, ele vai ser recuperado pelo Charles Baudelaire, que traduz e começa a escrever sobre ele já em 1850, logo depois, 1850, 60, logo depois da morte dele. Então, a primeira grande análise é do Poe. Depois algo, o Ferri, o pessoal de criminologia que trabalha, é um dos grandes criminólogos, chamado antropologia criminal italiana, era o Lombroso, o Ferri e outros, que dizia assim, bom, olhe para aquela pessoa que ele tem, nos traços fisionômicos você identificaria um criminoso, que nós podemos identificar vários, dependendo da orelha, do lóbulo, etc. Né? Isso sucede à frenologia, que é o estudo dos crânios na criminologia do final do século XIX. Mas o Ferri, embora fazendo essa antropologia criminal, toda uma tipologia do criminoso, etc., ele vai escrever em 1901 um livro, traduzido lá em Porto Alegre, chamado Crime na Literatura. E aí ele vai desde Shakespeare. Óbvio, esse pessoal vai dizer que o romance policial começou, na realidade, com Édipo Rei, ou com as tragédias gregas, né, ou com Macbeth, por exemplo, aquela mulher maravilhosa e terrível, Shakespeare. E isso, daí eu encontrei um outro autor, que é amigo do Adorno, Krakauer, que é um pouco traduzido, acho que no Brasil. Ele escreveu em 1925 um livro chamado O Romance Policial, onde ele vem com toda... Ele é amigo, ele dedica o livro a Adorno, ele vem com todas as teorias do Kant e do Hegel, e vai dizer, bom, esse homem racional, né, proposto pelo idealismo alemão é personificado no detetive. E aí, então, o livro é de 1925. Eu só conheço a tradução em francês e em espanhol, no Brasil não tem. O pobre Gramsci, como todos os grandes heróis, uma prisão, né, há outros hoje, ele escreve nos cadernos de cárcere, ele lia muita coisa, tem algumas...
Os italianos chamam o romance policial de giallo, que giallo é amarelo em alemão, em italiano, porque era a cor daquele papel mais ordinário, como nos Estados Unidos também era o chamado Pulp Fiction, né, que também era materiais muito vagabundos, muito baratos. O romance policial é herdeiro desse folhetim do século XIX, até hoje, de algum modo. Né? E o Gramsci vai lá, lê alguns autores, critica. Por exemplo, ele fala a comparação entre o romance de aventura com o romance policial, vai dizer, não, o romance policial é a mortificação da aventura. Eu fiz uma paráfrase depois dizendo que o romance da violência é a mortificação da vida. Né? Depois, o grande Borges. Né? Isso, estou falando dos Borges dos anos 40. Ele chega a escrever um ou outro conto, com um amigo dele, Bill Casares, e ele organiza o que ele chama uma antologia do conto fantástico, que na realidade ele mistura um pouco, né? Algumas coisas do romance gótico, ou do romance fantástico do século XIX, com Edgar Allan Poe e outros. Né? Mas o Borges, na sua cultura e na sensibilidade, percebeu que havia algo muito interessante. Tanto que a tradição do romance policial na Argentina data do século XIX, no Brasil é bem mais recente, dos anos 20, que sabe. Depois de uma grande descoberta, toda a minha geração, né, li Marx, Diabo, as histórias todas, e o Mandel, que era um grande historiador marxista, tem 3 volumes, né, deve ter mais de 20 livros sobre a história do capitalismo, etc, etc. Em 83, 84, o último livro da sua vida é uma história marxista do romance policial. E ele leu tudo. Ele começou no Poe, leu até o pessoal da época dele, os franceses, ele é belga, né? Então é muito interessante. O Hobsbawm depois fez também uma história marxista do jazz, né? Que é genial, né? Então são 2 grandes inspirações minhas nesse processo. Bom, o Todorov faleceu recentemente, foi aluno do Barthes, um búlgaro que chegou em Paris aos 20 anos para estudar com o Barthes, sabia russo, então ele trouxe toda a escola do formalismo russo, que é muito interessante, né, para a gente estudar literatura, ou pelo menos lá vindo com outras ideias. E ele traz para a França, publica extensamente os formalistas russos, que eram completamente desconhecidos. Né? E lá pelas tantas, ele escreveu muito, um capítulo de um livro que ele fala sobre o romance policial, que me inspirou muito, até eu cheguei a conhecê-lo. Depois ele tem 50 livros, um deles que é genial, que é La Conquête d'Amérique, a Conquista da América, né? Que ele escreveu na época ali das comemorações do achamento, como diz os portugueses, e era muito interessante, porque ele tomou toda a questão da linguagem, né? Que não havia, da não linguagem, do encontro entre 2 civilizações. Bom, o Temps Moderne, na grande revista do Sartre, em 97, ele publica um livro inteiro sobre o romance policial, focando muito, né, no que eu vou chamar do polar, os franceses chamam polar, que estão sendo o romance policial francês dos anos 60, alguns chamam neopolar, nunca consegui entender o que era o polar e o que era o neo, então prefiro ficar só com o polar. E todo esse é um número, Temps Moderne, número 97, acho que é acessível na internet, e eles mostram exatamente que a grande tarefa do romance polar era a crítica política. Que, então, de algum modo, hoje, essa ideia do romance policial como crítica política é possível ser relido por o próprio Sherlock Holmes, a própria Agatha Christie, né? Já tem jovens sociólogos que estão estudando os romances da Jane Austen, mostrando como por detrás de um aparente conformismo você tinha uma crítica. Na verdade, é a minha filha que faz isso. Ela tem 22 anos, então eu acho que é muito interessante, de repente você pode reescavar a história da literatura e ver, obviamente a partir dos nossos olhos de hoje, significados que talvez não estivessem tão evidentes aos contemporâneos. Né? Então essa revista é importante, ela dá uma demarcação. Depois o Ruggiero é um professor italiano, grande criminólogo, que trabalha na Alemanha, ou na Inglaterra, e vários livros de criminologia, ele escreve um sobre o crime e a literatura.
Então é muito interessante que ele retoma todos esses autores que eu estou nomeando e vai, digamos, dizer, não, esses romances podem ser adequados a tal teoria criminológica, esse outro aquela outra. Então é um livro muito culto que ele vai fazendo essas adaptações, essas ligações que a gente poderia chamar hoje de interdisciplinares, né? O que é interessante é que eu acho que o que importa é tentar entender o espírito de um tempo. Isso aí você tem várias possibilidades. Você pode ver pela música, pela literatura, pelas estatísticas ou pela sociologia. Isso que eu acho que é muito interessante. O esforço dos nossos institutos de estudos avançados é exatamente esse, de você cruzar olhares, você percebe realidades. Veja, quando nós estudamos história da literatura, depois, 2 anos depois, história da economia, depois história da sociologia. O Teotônio dos Santos, que é daqui, uma vez, quando eu tinha 20 anos, eu encontrei com ele no Chile, ele tinha montado um programa que era de história, mas então vamos estudar a história da antiguidade. Aí você tinha um historiador, propriamente, dos fatos de história, você tinha um geógrafo, você tinha o cara que estudava as plantas, estudava o comércio, estudava os mitos, estudava a literatura, no mesmo momento, né? Isso, meu sonho seria fazer um curso assim, eu nunca consegui. Imagina, isso em 2 anos, isso é para 10 vidas, mas para 2 anos você poderia... Seria muito mais interessante nós entendermos a Inquisição, se nós entendermos Giordano Bruno, se entendermos o Galileu, se entendêssemos o Erasmo de Rotterdam, se entendêssemos os autores da época, as tragédias do Shakespeare. A gente nunca fez isso, né? Eu nunca vi. Nós trabalhamos em tripas, nós não trabalhamos em emaranhados, né? Como diz o pessoal da física quântica. Boltanski, então, um outro exemplo, grande sociólogo, vai estar agora, espero que alguém, não sei se vocês frequentam, vai ter a Sociedade Brasileira de Sociologia. Nosso congresso vai ser em Florianópolis, agora daqui a 1 mês. Boltanski foi grande, né, da geração do Bourdieu. Lá atrás eles brigaram por algum motivo, não sei qual. Mas ele tem toda uma obra brilhante, né, O Novo Espírito do Capitalismo, etc. E ele escreve um livro chamado Enigmas e Complôs. Está em espanhol já. Não sei se está acho que não está em português. Como é que o livro é interessante? A questão do livro é a questão do real e do irreal. O que você vê? Você olha o real ou como é que você vê o irreal? Né? Vejam, o pessoal que trabalha com microscopia eletrônica, com o microscópio eletrônico, você consegue observar realidades que jamais alguém, nem Pasteur, observou. O Pasteur observou realidades que ninguém antes tinha observado. Então, o livro do Boltanski, ele vai dizer o seguinte: no final do século XIX, você teve a produção de uma episteme em 3 lugares. Na sociologia, todo o início da sociologia, e a sociologia nasce numa disputa com a literatura e as ciências naturais, né? O Balzac escreveu A Comédia Humana, né? Os Zola, eles queriam dar conta disso. Por outro lado, você tem a psicanálise, que nos mostra que o tal do inconsciente, do id, ego, superego, que tanto nos atormenta, né? Como lidar com esses 3 entidades na nossa cabeça, e o romance policial. E aí ele vai analisar longamente o Sherlock Holmes e o Georges Simenon, o grande escritor belga, que escrevia, acho que a gente vai segui-lo, ele escrevia um romance a cada 2 semanas, ou 3 semanas. Tanto que uma editora lá para cima puseram ele numa casa de vidro do centro de Bruxelas, para o povo ver ele escrevendo. Ele ia lá todo dia e escrevia 5, 6 horas. Todos os grandes escritores que eu conheço escrevem 5, 6 horas por dia, né? Não mais do que isso também. Depois o cara tem que andar, conversar, tomar alguma coisa, etc. Então o Boltanski, o livro é genial. Esse livro é recente, acho que tem 5 anos. Porque ele mostra, então, como você tem, novamente, é possível fazer analogias entre diferentes produções literárias.
a literária, propriamente, a sociologia e a própria psicanálise. Pois o mais recente é o Korkuf, que é um sociólogo, trabalha com história das ideias, tem vários livros, o pessoal de pós-graduação usa, né, história da sociologia, etc. E é também alguém que é um amante de romance policial, ele tem um último livro sobre isso. Obviamente eu não vou ter tempo aqui de falar, você tem todo... Na minha pesquisa eu fui conseguir montar uma biblioteca de uns 200 textos sobre romance policial, de crítica literária, sociologia, isso não vai dar tempo de eu falar aqui. Mas o que eu queria mostrar com isso é que existe uma reflexão crítica sobre o romance policial, que é algo importante do ponto de vista da sociedade moderna, né? Ou da sociedade pós-moderna também. Então aí um pouco eu já falei que os autores todos fazem essa periodização, isso é mais ou menos aceito. Então começa com o tal do romance do enigma. Vejam, vocês devem ter visto os filmes aí do Sherlock Holmes, né? Ele pensa, ele trabalha com lógica indutiva e dedutiva e tal, às vezes mais indutiva que dedutiva. Não tem nenhuma violência, né? O mais violento que tem é quando ele dá um pouco de cocaína pro cachorro dele, o cachorro fica meio piradão. Então por isso a ideia de que tem um grande autor, que não tenho que falar, que fez uma tese em francês, uma tese de doutorado d'État de 2.000 páginas, em 1928, em Paris, chamado o Romance Policial e o Pensamento Científico, Lessac. E ele vai mostrar exatamente isso, né? Que você tinha todo o espírito científico da época estava no Conan Doyle e na Agatha Christie, em todos eles, né? Bom, óbvio que isso aqui são tipos ideais, então hoje em dia você encontra alguém que escreve o romance do enigma. Ó, você vai ali daí do outro lado da rua, tem milhões de romances policiais, que são exatamente como... o romance policial tem uma característica, é um pouco uma produção serial, né? O Simenon escreveu 400 livros. Hoje eu tenho certeza que tem vários escritores com um só nome que também estão produzindo. Mas tem autores hoje, o João Nesbo, norueguês. Os escandinavos são muito interessantes, não tem crime nenhum na Escandinávia, né? Mas tem um monte de romance policial. Um deles era um comunista, o Mankell. Ele, por exemplo, ele tinha, o socialista, ele ainda tem uma fundação em Moçambique, e ele escreveu uma série de romances que já mostravam alguma diferença em relação ao modelo clássico. E o grande fenômeno, eu acho que foi o Larsson, né, Stieg Larsson, Millennium, acho que todo mundo leu, vendeu 100 milhões de livros. E, coitado, como ele não, em vez de tomar champanhe gaúcho, ele tomava cerveja, em vez de comer comida mineira, comia McDonald's, morreu aos 50 anos, né, com os 3 volumes. Que são brilhantes, por quê? Porque eles mostram o que é o outro lado do welfare state que a gente não percebia. Toda a discussão na sociologia, não, que legal, nós todos queremos fazer um estado de bem-estar social. Tal. E de repente ele mostra algo que estava por trás. Né? Os filmes acho que não dão conta muito dos livros. Agora continuou, né? Contrataram um outro escritor, mas não tem a mesma alma. Mas os escandinavos são muito interessantes, porque eles são toda uma escola de romance. E aliás, um deles vem do tema do Polar, um casal, difícil pronunciar aqueles nomes, são só consoantes, né? Mas eles eram do Partido Comunista e disseram, não, nós vamos fazer romance policial para fazer crítica social, nos anos 60, muito no início do Polar também. Então a gente encontra tudo isso muito misturado com qualquer gênero literário, evidentemente. Então, depois do hardboiled, do roman noir, esse de 30 a 50, que a LPM de lá de Porto Alegre traduziu tudo, então são diferentes, ele já... Aparece uma violência física que antes não aparecia, aparece um amor mais sexualizado, às vezes brutalizado, e já é a cidade, né? O romance anterior era um pouco o manoir inglês, então aí já é a cidade pequena e grande americana, e aí os heróis começam a ser problemáticos, como dizia o Lukács, né? Eles bebem, têm muitas namoradas. Então, um problema que é clássico no romance policial,
todas como até hoje, é que há muita misoginia, né? E muito pouco, embora tenha grandes autoras, todas as chamadas damas da literatura inglesa policial, Agatha Christie e outras, até hoje, acho que recém faleceu, está viva, a P.D. James, o Fred Vargas na França, etc., ele é muito misógino. Realmente, a questão da relação afetiva é um problema que eu voltaria a isso. Aparece, então, um terceiro momento, que seria esse Simenon, o policial do procedimento, quer dizer, o policial que segue as regras, né, que deveria ser feito no judiciário também, né, as regras do procedimento judicial, como diz a lei. Então você tem lá o Simenon. E tem outras características de todos esses filmes, desses romances, é que é a gastronomia. Tem uma autora argentina, que alguém me roubou o livro, por isso que eu não posso citá-la, mas que escreveu um livro genial, que era Os Sabores do Crime. E ela começa a estudar o que comia o Sherlock Holmes, né? O Simenon sempre comeu muito, ele passa mais tempo, né, lá no restaurante popular francês que na própria delegacia. Evidentemente que os heróis do Rubem Fonseca comem, ou do Garcia Rosa, que é outro grande escritor, né, do Rio, come pizza congelada, que é horrível, então, não come. Mas em todo caso, essa autora escreveu Os Sabores do Crime, né, que mostra um pouco por que a vida está muito dentro do romance policial. Está no amor ou na impossibilidade do amor, está na alimentação, né? O romance policial nos diz muito sobre o mundo e a sociedade. Bom, então o polar crítico, como eu falava, que eu acho que chega até hoje, né, no caso de alguns escandinavos, alguns franceses também. Hoje, por exemplo, a questão da imigração, a questão das periferias de Paris, tem um Didier Hanix, que escreve muito sobre isso. Eu não conheço nada do romance policial na Alemanha, mas há um autor que é promotor, que escreveu 2 ou 3 romances, mais a partir de casos, não é bem um romance, que lhe chegaram às mãos, onde também a questão da imigração na Alemanha, os turcos em Berlim, etc., aparece muito. E o que eu quero defender aqui é a hipótese de que, então, nesse século XXI, eu acho que a gente poderia dizer que existe um novo gênero, é isso que eu vou tentar demonstrar. Bom, mas há um antecessor, né? Há um grande sociólogo, que foi o mais culto de todos em termos de humanidades, que foi Ottaviani. Ottaviani escreveu sobre, não sei se deve conhecer, mas sobre... Ele tem um livro especificamente chamado O Labirinto Latino-Americano, onde ele analisa muito a cultura latino-americana. E lá ele identifica, e depois outros autores o fizeram também, mas eu acho que ele é pioneiro, o que ele vai chamar o romance dos ditadores. Ou seja, a violência do Estado, né? E aí você tem o grande escritor mexicano, o Carlos Fuentes, ele diz que uma vez em Paris, sempre em Paris, ele se reuniu com Garcia Marques, com Vargas Llosa, com poucos desses todos. Vamos escrever sobre os ditadores. O próprio Carlos Fuentes nunca o fez, mas esses outros sim. O Augusto Roa Bastos, Paraguai, né, que foi embaixador, depois exilado há muito tempo, ele escreve Il Supremo a partir de um ditador, o França, que houve de fato, né, todos os romances se reportam a um ou mais ditadores que de fato existiram na América Latina. Então, o Bastos é o Paraguai, o Supremo, o Arthur Uslar Pietri é venezuelano, ele escreve Ofício de Defuntos, Difícil para os Defuntos. O Alejo Carpentier, que é o grande, dizem que é o criador da expressão real maravilhoso, o realismo mágico, ele escreve vários romances sobre o Haiti, mas tem um chamado As Regras do Método, que é sobre o ditador, né? O Gabriel Garcia Marques, talvez vários, mas há um romance especificamente, que é O Outono do Patriarca, que é muito interessante. Você comparar 100 Anos de Solidão, esse livro é posterior, e o estilo é completamente diverso, né? Parece que ele quis fazer um experimento literário. E o Vargas Llosa, ele está vivo, né? Os dois foram prêmios Nobel, os últimos. Ele escreve o último, esse livro chama A Festa
La Fiesta del Chivo, né? A tradução é a Festa do Bode, que é sobre o ditador da República Dominicana, Trujillo. Então, o que aparece nesses romances, eles não têm nada a ver com o estilo romance policial. Outro é romance, tal, chamado, esses autores criaram, de algum modo, o realismo mágico. Né? Você tem a personagem do ditador. Ele é tirânico, não tem nenhuma dúvida, tem vários exemplos e tal. Ele é cruel, mas ele é carismático ao mesmo tempo. E essa, eu acho que essas ambiguidades que são interessantes, que às vezes o romance é muito mais capaz de reproduzir do que a própria ciências humanas. Né? Aparece central o ardil e a traição. Eu sei que aparece na novela das 8 também, mas parece que a traição dentro das novelas tragédias gregas é um componente da vida. Aparece na vida política, na vida universitária, nos departamentos. Né? Mas a traição é muito interessante. E aparece a violência como padrão social. A violência não só do Estado, mas, óbvio, nesse tempo aí, a partir do Estado, ela vai se instaurando pela sociedade. Há um clima de temor, quase. Obviamente que quem faz, porque isso é tudo muito segmentado, quem faz história no romance policial nunca mencionou esses autores. Como não vai dar tempo de falar, como eu acho que o Kafka um pouco prediz alguns elementos no romance da violência. Primeiro, a incompletude dos 4 romances do Kafka. Né? Segundo, aquela relação entre o cidadão comum e um poder burocrático e ao mesmo tempo distante, porém presente. Né? E o micropoder. Afinal, o Gregor começa a ser martirizado pela família, não porque ele tinha virado uma barata, mas porque ele não estava mais trazendo o salário para casa. Então a gente pode, nessa sequência, o Kafka permite também perceber essa destruição do sujeito, que era muito característica do romance novecentista e até mesmo do romance do início do século XX. Bom, aqui eu sou uma ilustração, né, acho que as capas também são muito interessantes. Isso aí fui na internet. Né? Acho que isso aqui aponta. Não. Se vocês olharem ali, as próprias capas, né? Veja aquilo, na realidade, aquela capa do Senhor Presidente é o grande quadro Alameda do Rivera. Né? Tem toda a questão da morte na cultura mexicana, que é diferente. Né? A figura do ditador, a questão do sangue. Né? Os livros do Carpentier. Né? Alejo Carpentier, ele saiu do Slav Pietri. Os 2 livros do Garcia Marques. Né? Assim, que há uma questão da violência, há também um outro antecedente, que são, sabe, que na Colômbia houve a grande guerra civil entre liberais e conservadores em 1848, que durou até praticamente os acordos de paz 1 ou 2 anos atrás. E aí você tem uma série de romances que, principalmente costumeiros rurais, que apanharam como essa violência política se manifestava nos pueblos, nas cidades. Um desses é La Mala Hora, do Garcia Marques, outro. Há também uma literatura chamada literatura da violência, mas essa é aquela violência mais política daquele país. Né? O Outono do Patriarca. Né? E isso, o livro é muito interessante, porque o livro é um pouco, é como o Brás Cubas, né? Ele começa ao contrário. Né? Ele começa, ou como o Benjamin Button, do Fitzgerald, né? Ele começa pelo fim, e daí, a partir do fim, ele vai mostrando, o ditador já está sozinho numa casa onde as vacas andam, e a partir dali há várias reminiscências. E aquela capa do Trujillo é muito interessante. Bom,
Aí eu chego exatamente à minha empiria, né? Daí o livro, então, essa é a primeira parte do livro, o livro deve ter 250 páginas. E aí eu começo com o que eu vou chamar meus objetos empíricos. São 8 autores latino-americanos, trabalhei em torno de 40 romances. Eu fiz eu sabia fazer como sociólogo, então eu fiz um questionário e entrevisto os romances. Conforme a champanhe, eles respondem mais ou menos, né? Mas assim eu fiz. Em termos clássicos de como se a teoria literária propõe que você analise todos, Eglinton, todos os grandes teóricos da literatura, como é que você analisa um romance, né? Análise dos personagens, do trama, do primeiro capítulo, do introito, do epílogo, análise do contexto, etc, etc. Então, Fernando Valerro, que esse é o primeiro livro de 94, né? É um dos primeiros livros desse escritor. Então a história, isso foi feito, tudo isso na internet você encontra os filmes também, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas em todo caso bom, veja, aí tem um componente que é a questão da homossexualidade, são personagens homossexuais. E falar isso do machismo latino-americano em 94, ainda hoje não é fácil, mas naquela época. Então o narrador retorna a Medellín, onde nasceu em busca de vestígios da infância. Ele encontra uma cidade devastada pelas drogas, ódio, violência e morte. É o grande momento dos quartéis, é o momento que está sendo morto, a ascensão e queda de Pablo Escobar, etc. Né? Então, e daí os que semeiam a morte na calçada são os sicários. A palavra hoje está quase isso. Seria pistoleiro. O César Barreira, né, nosso grande amigo, tem um livro brilhante chamado Sobre os Pistoleiros, né? Crime por encomenda. Então, sicário seria essa expressão, homme de main em francês. O cara está muito bom. Então, quem são os sicários? São meninos de bairros pobres, muito Brasil também, que se tornam assassinos de aluguel, né? em função dos grupos de tráfico, etc. E ele vai se apaixonar por um deles, o Alexis, um menino com o rosto de um anjo. E o que é interessante aí, que veja, os sicários têm, aliás, isso aparece muito no México, acho que no Brasil também, eles têm uma santa, que é a Maria Auxiliadora. E é uma igreja em Bogotá, eles lá vão e eles fazem 3 pedidos, né? Primeiro, que eles serão contratados, que eles precisam sobreviver, fazer sobreviver as suas famílias e tal. Segundo, que o tiro seja certo e certeiro. E terceiro, que eu desejo impossível, que eles não venham a ser mortos, porque o sicariato é um ciclo, né? É um ciclo trágico. Então, aí o Alex, o anjo exterminador, faz um presente para seu amante, mata um vizinho barulhento. Então o narrador, que era um intelectual, é um pouco autobiográfico, parece um pouco, né? Depois ele tem livros de gramática, de língua espanhola, depois ele escreveu uns 10 romances depois de outros temas, né? Ele vai embora, ele mora no México, ele assiste a uma execução, depois o Alexis também é morto por um outro sicário, e o personagem, o Fernando, se eu me lembro, ele vai encontrar e vai se tornar amante do matador do primeiro amante. Então, você tem, aí me parece um pouco, e depois eu vou explorar isso, a ideia do trágico, né? Só que, se na tragédia grega você tinha o destino, né, pelos deuses e tal, na tragédia shakespeariana você já tem um pouco mais em terra a terra, né? Aparecem os deuses, né? Mas já aparece a loucura, já aparece o poder, aparecem as relações amorosas, o incesto, né, etc. Mas haveria que pensar que se haveria uma tragédia pós-moderna, uma tragédia da modernidade tardia. Bom, esse livro é brilhante. Depois há um outro, Jorge Franco, também tem milhões de filmes por aí. Eu acho que a capa é muito expressiva da personagem, né? Rosário, porque a Tijeras, então, é tesoura em espanhol, porque ela foi estuprada, acho que tinha uns 15 anos,
E, num segundo momento, a mãe dela era tesoureira, ela pega a tesoura e enfia no estuprador, no segundo estuprador. Né? E assim ela começa a ter. Então, é uma mulher bela, uma assassina, fascinada pela violência e morte. Há um triângulo amoroso entre Antônio e Emílio. Isso eu acho que é muito interessante, porque quando eu comecei a ler essas coisas, parecia que o romance policial era só o crime, né? O crime, o enigma, etc. Depois você vai vendo que tem toda uma vida lá dentro. Tem os amores a ver, mas tem os amores, né? Tem as paixões e tem a política. Né? Então, tem um relacionamento triangular, diversão e medo, e aí algo que é muito grego, né? Os capos, os grandes reis da droga, do tráfico, nunca são nomeados. De vez em quando ela desaparece, porque ela vai dizer assim: eu vou trabalhar com os duros de los duros. Os duros de los duros. Mas esse não aparece. É como se houvesse uma realidade, né, supraterrena que estivesse a ordenar o mundo. É um drama de drogas, prostituição e crime, né? E eu acho que aí aquilo que os literatos chamam romance de formação, né, desde Goethe, Souffrance de Génie e outros. O romance da formação, só que ele é muito lindo, assim, é um romance da formação das classes aristocráticas, ou nobiliárquicas, ou burguesas do século XIX europeu. Né? Eu acho que nós podemos dizer que é um outro romance, usar a mesma categoria, por exemplo, Cidade de Deus. Quem leu Cidade de Deus vê que é um romance de formação. O que é um romance de formação? Building Roman é como você aprende a viver no mundo. Só que os mundos são diversos. Né? De violência tem poesia. Né? Esse livro é profundamente poético, né? Na sua tragicidade. Todos eles escrevem mais livros, que eu não tenho tempo de comentar aqui. Infelizmente a tradução nem sempre existe. Eu ando muito pela América Latina, eu fui comprando as livrarias, porque não tem uma Amazon latino-americana. Talvez até seja bom que eu não obrigue a viajar. Daí eu encontrei Elmer Mendonça. Eu encontrei o Franco está traduzido, desculpa. O Franco está traduzido. Está traduzido, né? Que bom. O Elmer Mendonça é um professor de teoria literária, ensina Lua. Vocês têm que ler ver Narcos 3. Está tudo lá. Eu acho que eu vou defender a Netflix, embora eu não ganhe um tostão com ela, porque a Netflix é o folhetim do século XXI. Né? Sobre o mundo narco, você vê lá muito mais do que qualquer livro de sociologia. O Narcos 3 mostram já de Sinaloa, lá que ele escreve, hoje ele é um escritor reconhecido no México e tal. Ele é muito interessante porque, bom, daí ele cria o detetive, El Zurdo Mendieta, né, de Sinaloa, e os narcos. E aí aparece a palavra, que eu acho que foi o Carlos Fuentes que traz, ou ele também, capiza. Né, e essa é a minha discussão com o movimento feminista. Que você tem uma leitura muito vitimista das mulheres no romance policial. Só que, agora nas novelas aparece também, por várias razões, até porque os capos vão ser presos, ou mortos muito facilmente, e as mulheres começam a assumir um papel de mando e poder. Né? E aí, em espanhol, vamos chamar as capisas. No Brasil, acho que se chamam as donas, nos Estados Unidos chamam as patroas, e não sei, em algum outro lugar, outra língua, chamam as rainhas. Mas isso é interessante, porque pelo crime as mulheres começam a ter uma emancipação, que eu acho ótimo. Então, as capisas, Samantha Valdez, do Cartel do Pacífico, e os sicários. Né? Vejam, aí é muito interessante, você tem há todo um romance policial muito interessante nos Estados Unidos, Don Wilson, Arrow e outros, mas em todo caso, ele situa no norte do México, entre México e Estados Unidos. Então você tem lá alianças e ambiguidades, né? Então, isso é um personagem que fala, um enigma faustiano, porque ele faz, lá pelas tantas, ele tem que resolver um problema com o filho que foi sequestrado em Los Angeles, e quem é que lhe dá o avião? A Capisa. Depois tem um outro, e ele também salvou a Capisa de uma situação, de uma emboscada, etc. Então você tem um conluio entre, digamos, delinquentes e policiais muito forte, que em alguns países chama milícia, né? Mas lá não chama. E aí essa ambiguidade, que é faustiana, né?
a qual Deus se deve vender a alma para continuar a sua vida. O problema é você identificar o Deus nesse momento, são vários deuses. Mas então o velho enigma reaparece. E aí, diferentemente do romance clássico, você tem uma sucessão de mortes, como no Rubem Fonseca também, né? E veja lá, diz, e como ele vai, tanta morte sem sentido e soma 43, que afinal que é uma alusão aos 43 jovens que foram mortos, né, e Azotinapa no México. E há toda uma polifonia cultural, diz o Batkin já mostrou isso, né? Ele cita 64 grupos de rock, eu contei, só conhecia um, The Beatles, mas os outros, minha filha conhece. Ele cita Rubem Fonseca, ele cita Caetano Veloso, Chico Buarque, né? E está no meio de Sinaloa, né? Acho que ele nunca veio ao Brasil, nunca vi. E também é um hibridismo do inglês, né? Watch. Eu tô watchando várias palavras do inglês popularizado à la mexicana. Vale a pena esse autor. Ele escreveu 12 ou 13 livros, né? Aí estão os outros livros dele. O primeiro é esse Assassino Solitário, já tem 20 anos, né? Essa editora Tusquet é que tem mais publicado esse tipo de romance na América Espanhola. Bom, e o grande Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, que eu acho que deveria ter ganho o prêmio Nobel. Desde La Cidade Mais Transparente, de 58, ele é um grande escritor mexicano. E os últimos 4 ou 5 romances dele, alguns dizem até que uma questão, parece que ele teve uma filha que teve uma morte por droga na zona roça de Cidade de México. Mas esse livro, vejam, La Voluntad e la Fortuna, depois ele tem um grande livro chamado, ele faz uma história da literatura latino-americana, ele gosta muito de Machado de Assis. E para ele a modernidade se dá pela dominação da América, mas também por Erasmo de Rotterdam, né? E por Maquiavel. Então, por elogio, a Vontade da Fortuna é um diálogo com Erasmo de Rotterdam e com Maquiavel. Então, e como é que começa? São cabeças jogadas numa praia. Isso é um costume que agora em Porto Alegre está se repetindo. Dos narcos mexicanos, a gente está tomando uma champanhe e depois jogam as cabeças dos amigos. Em Porto Alegre já houve 15 esquartejamentos desse tipo nos 2 ou 3 últimos anos. Nós estamos nos mexicanizando. E no México isso é comum. Então veja que interessante o escritor, né? Todo o primeiro capítulo desse romance é um diálogo entre cabeças que elas vão dizer assim, onde está meu corpo? Eu sei que eu sou Emília, etc, etc. Então, daí, é toda uma história, então, de 2 órfãos, todo um despertar intelectual, aí Pompa e Lama realizam visões oníricas. É um romance sobre o poder e a violência. Então, aí eu queria, em toda essa sequência, o poder está sempre presente, o político, de algum modo, macro ou micro. E o romance policial não é apenas policial, é um romance também sobre o poder e a política. Esse é o último livro dele, por sorte eu estava no México, eu vi a esposa apresentando. Ele levou 20 anos para escrever esse livro, né, e não morreu antes de fazê-lo, né, um professor lá, amigo dele, organizou os materiais e tudo. E olha que interessante, né? Carlos Fuentes, Aquiles, ou ele guerrilheiro ou ele assassino. Então ele parte de um fato real. Um dos movimentos de guerrilha colombianos. Bom, primeiro, essa relação Colômbia-México é muito interessante. Tem um diálogo entre o Garcia Marques e o Carlos Fuentes, que o Carlos Fuentes pergunta para o Garcia Marques, como é que vocês resolveram o problema dos narcos lá? O Garcia Marques, nós mandamos para o México. Que de fato aconteceu, só que agora houve um refluxo, né? Então, Carlos Pissarro era um líder do M19 que passou para a vida política. E ele é até candidato a presidente da República. Ele é assassinado por um jovem sicário dentro de um avião, e o sicário é exatamente morto pelos seus guardas-costas, etc. E a partir daí, então é interessante, porque ele começa novamente a lá Brás Cubas, né, pelo final, né, e vai retraçando toda a história de
uma geração política colombiana. Então são 4 filhos de família tradicional, que passam a guerrilha e depois a paz e a política. Né? Daí ele vai dizer: morreu a voz que dizia aos outros, não sou somente coraça de guerra, também sou cabeça de paz. E novamente a relação entre violência e paz. Vai ser daqui a 2 semanas nós vamos discutir isso com o Bielefeld, com o pessoal do México, da América Latina, violência e paz. Né? Então está aí nesse romance. Veja que a palavra violência, eu sei que essa análise de conteúdo minúscula não vale muito, mas em todo caso eu contei em 161 páginas 42 vezes a palavra violência. Contei manualmente. E aí você aparece todos os personagens, o Estado, a agricultura, as guerrilhas, toda uma economia do narcocapitalismo. Né? Ele vai dizer, são personagens que foram de uma Ilíada descalços, companheiros de Aquiles. Essa expressão é uma expressão muito forte, né? Uma Ilíada descalça. Você tem uma tragédia, mas é descalço. Os assimila, um erro ali, a época, os irmãos do destino à morte. A história do país da sua violência compartilha. Isso é interessante, é um romance sobre a Colômbia, escrito por um mexicano, que diz muito mais sobre o México de hoje do que sobre a Colômbia de hoje, que está. Ou sobre o Brasil. Bom, isso aí também os meus amigos argentinos me indicaram. É um romance policial, só que o que é interessante é que ele pega a transição da ditadura política para o que os caras, que são os operadores da ditadura, da tortura e do terror, vão fazer agora. Então eles passam a criminalidade, ao tráfico de drogas. O último livro é sobre prostituição, etc. É interessante que ele vai mostrar que os esbirros das ditaduras passam a ter outras atividades. Isso aconteceu também no Brasil. E aí tem todo... Bom, aí chegamos ao Rubem Fonseca, eu acho que todos devem ter lido, né? Que é muito interessante porque, veja, ele em 75, né, ele já ainda estava escrevendo contos só, o conto dele, Feliz Ano Novo, é proibido pela ditadura militar. Parece que levou uns 12 anos para liberar o livro, porque estava lá no Supremo. E ele escreve depois os romances, né? Tem muito mais contos do que romance. Mas o que é interessante nele é que ele mostra, aí que eu comecei, uma violência nua. É uma violência sem droga. Não tem tráfico de drogas em Rubem Fonseca, que é onde eu me lembro. Tem pouco, mas não é central. O pessoal alguns historiadores da literatura latino-americana vão chamar de narcoliteratura. Eu não posso dizer isso para o Rubem Fonseca. Totalmente. Até parece, mas não é o central na trama. Né? Então, esse grande romance, tem vários, mas esse aí, por exemplo, Sobre Agosto, novamente é muito interessante. Ele passa em 2 níveis: o nível da política e todos os acontecimentos, e o nível micro, né, do crime, da criminalidade. Então ele vai jogando, né, e se passa no contexto de um mês, né, de agosto de 54. Depois esse livro, eu gosto muito de Charutos também, né? E esse último que saiu agora, em janeiro, acho, então, novamente volta, os críticos vão dizer, não, o jornal está repetitivo. Tá bom. Tem uma bobagem que diz que a gente tem que sempre ser inovador. Então, Marx não teria feito nada, o Barthes não teria feito nada, o Bourdieu não teria feito nada, o Paulo não teria feito nada. Né? Você vai por sucessão. Né? Você não pode ter em cada artigo uma ideia nova. Isso é só... Nem o McDonald's tem uma ideia nova a cada hambúrguer. Né? Mas ele volta, então, muito a essa ideia. Tem um outro livro também, O Seminarista, que é um pouco anterior, que é muito... uma violência quase imanente, chamar assim. Mas não há causa, a não ser um relacionamento de ódio entre as pessoas. Por razões, às vezes, sociais. Os livros lá, obviamente, que eram pessoas
muito pobres que entravam em casas de ricos, daí está a história do Feliz Ano Novo, do Natal, etc. Mas às vezes não também. E às vezes esse jogo com as instituições. O seminarista tinha sido seminarista, ele falava, o livro todo eivado de citações latinas, e ele é um matador. E de repente ele chega, é um matador que tem piedade de algumas situações, ele não mata criança, não mata mulheres, coisa assim. Então, uma ética da morte. Né? Esse é o último livro dele. Bom, e esse é um grande livro, eu acho talvez o melhor em termos de qualidade literária. É um advogado do Rio de Janeiro, ele cria o personagem Mandrake, que se repete em outros livros, um milionário recebe uma prostituta que leva a filha de vídeo, ela é assassinada, a filha desaparece, mandada decreta. Então o advogado embarca por uma viagem pelo Brasil, descobre uma vasta organização de tráfico de cocaína. Então aí aparece realmente a cocaína, mas os ingredientes do gênero são acusação, suspeita de sexo e violência. O estilo de diálogos brutais e divertidos. O que é interessante a partir de Rubem Fonseca é que existe uma estética da violência. Óbvio que esse diálogo está no romance, já desde os romances americanos dos anos 30, vamos pensar depois em Hemingway, né? Aquele estilo, quando a gente vai escrever em inglês, a gente que vem do latim, do francês, do espanhol, do português, a gente tem que quebrar nossas frases. Né? Nós escrevemos frases de uma página. Em inglês, você tem que escrever de duas páginas, duas linhas. Então, mas isso vem de Hemingway, vem de toda essa tradição do romance norte-americano, que chega. O Rubem Fonseca leu muito esse pessoal. Né? Então há uma estética da violência, há uma estética literária da violência, que vários autores já mostraram. O Garcia Rosa, que é muito interessante, é professor de teoria literária, teoria psicanalítica na Federal do Rio de Janeiro, ele está com se aposentar. Tem livros, você põe lá na internet, aparece os livros dele sobre o inconsciente, teoria do Freud e tal. E ele escreveu 12 romances. Esse é um dos últimos. Ele cria o detetive Spinoza. Até tem uma série de televisão que eu nunca consegui ver. Mas... E se passa. Ele passa num quadrilátero, que é um bairro chamado Bairro Peixoto, em Copacabana. Na verdade não é um bairro, é uma praça. Então até aqui tem uma praça, ali perto do Copacabana Palace, o circuito dele é aqui. Né? E é um delegado chamado procedimental. No meio de tudo aquilo que a gente sabe da polícia brasileira, ele é alguém honesto, não é corrupto. Aparecem os policiais corruptos, aparecem os policiais violentos, mas ele não o é. Né? E aparece também a difícil relação amorosa dele com umas moças lá e tudo, e a sua inconclusividade, né, do amor. Esse é o último livro, não é sobre mim, já vou dizendo claro, pelo menos espero que não. O professor Vicente. Né? Ele está aposentado, ele encontra uma lista de mulheres na sua casa e ele não sabe se as matou ou não. Daí entra numa dúvida cruel e vai procurar o delegado Spinoza. Por que ele relaciona? Ele sabe que a vacina dos fatos é a imaginação. Daí ele vai buscar o delegado Spinoza. E aí, novamente, essa ambiguidade, o que é real, o que não é real. E todo o romance fica nessa ambiguidade. Eu acho que a palavra ambiguidade é muito boa para expressar essas situações literárias. Ele tem 12 livros, né, que vocês podem ler, eu acho que vale a pena, muito interessante. Mas, por exemplo, numa entrevista ele vai dizer assim, eu não quero saber de violência. Ele vai dizer, os meus livros não têm nada sobre a violência. Ele diz claramente, a violência não produz literatura. Aí ele pode discutir com ele. Né? Na verdade, você pode... Ou você fala sobre a violência, às vezes você pode... A violência vai aparecendo nos emaranhados. Né? Bom, agora para concluir, tem 5 minutos. Então, o que eu acho, eu vou tentar agora, de todos esses romances, todos escritos que eu li, eu chamaria assim, as características morfológicas desse novo gênero. Em primeiro lugar, o herói problemático, né, na linha Lucas, do romance realista, aquele confronto entre o indivíduo e a sociedade, passa a ser não um anti-herói, ele passa a ser um contra-herói. Ou seja, ele já
a relação dele com a sociedade é quebrada, e é uma prova de solução do personagem. Muitos desses romances, dentro do Garcia Rosa, eles ficam inconclusos. O detetive, o policial, não consegue realizar a sua tarefa de desvendar o mundo. Há detetives e há policiais, eles misturam-se os dois, né? Há presença muito forte, talvez menos no Brasil, mas nos outros, dos cartéis, dos narcotraficantes, mas sim dos sicários. Quer dizer, a figura do matador é uma figura permanente nesses romances, dos vários. Né? As mulheres, como eu falei, vítimas e poderosas, as donas, né? as rainhas. Né? Tem um autor espanhol muito interessante, o Arturo Pérez Reverte. Ele escreveu um livro chamado La Reina del Sur, que tem 200 novelas sobre ele, que é um fato real. É uma mulher muito jovem, muito bonita, que trabalhava, tinha um namorado que era piloto de avião que levava drogas para os Estados Unidos, norte do México. Tinha uma relação com um político, esse namorado dela é morto, e ela com um político vai para a Espanha e chega em Gibraltar. Daí em Gibraltar, sabe, Gibraltar e Marrocos são 40 quilômetros, daqui no confins. E o namorado dela era piloto de aquelas voadeiras que eles vão... uma briga de gato e rato entre a Guarda Civil Espanhola para levar drogas do Marrocos para Gibraltar. E ele morre num das manos, e ela é presa, mas antes de morrer ele diz para ela, olha, lá naquelas montanhas, naquela caverna, tem, se alguma coisa acontecer comigo, lá tem coisa. Ela vai lá, descobre, ela vira a rainha do tráfico de drogas ligando na América Latina, norte da África, Espanha, para chegar até a máfia russa, a máfia chinesa, francesa, etc. Não? Depois ela volta, e daí ela faz um acordo com a dela, saiu da prisão, morava em Miami, está em Miami. É um livro muito interessante, mas você vê Pérez Reverte, né? Arturo Pérez Reverte, essa personagem da Capisa. Né? Óbvio, aparecem então populações dos bairros populares, populações de ruas, sem teto, sem lugar, isso aparece muito, as pessoas deambulam. Né? Os jovens aparecem, até mesmo nessa tragicidade do jovem, né? A professora Alba Zolar, da antropologia, foi a primeira que mostrou isso, que você tem vidas abreviadas. Né? Vidas que eu vou ter muitas mulheres, muito dinheiro, muita droga, muitos carros, e vou ou para a prisão ou morrer aos 24 anos. E os políticos. Então, todos esses livros, esses romances, o político está, de algum modo. A trama, daí, a primeira diferença, então, há uma série de assassinatos, que não estava antes nenhum das três períodos anteriores havia tal assim, morticínio. Né? E há, principalmente, essa mortificação do corpo, também só aparece aqui, na América Latina. A violação, a tortura, o esquartejamento, a brutalidade. Então, a vingança, eu acho que isso também tem uma tradição na cultura ocidental, parece que a vingança é ordenadora das ações. O ardil, a traição, a vingança. Né? Você tem um ardil, você tem uma traição, depois você tem a vingança, que realimenta o ciclo. Macros e micros poderes, classes dominantes aparecem, os políticos aparecem, e muitas vezes parece que ele exerce o poder também pelas práticas de violência e de corrupção. Violências doces ou violências mais amargas. Os policiais são honestos ou corrompidos, e alguns têm relação com organizações criminosas. Né? Há relações de poder, nome político, clientela e de violência, e há uma violência política, né, de vários modos. Mas há uma microfísica da violência. A partir de Foucault, eu tenho trabalhado com, eu tenho sugerido esse conceito. Foucault falava em uma microfísica do poder. Né? Eu acho que é possível pensar uma microfísica da violência. Então, você tem espaços urbanos deteriorados, centros abandonados, bairros populares, favelas. Você tem as casas muradas das classes dominantes. Né? Você tem a violência como um modo de regulação de conflitos.
veja, o PCC tem um tribunal, né? Tem todas as cadeias do tribunal e uma pena de morte ou várias penas imediatamente aplicadas. Você tem novas formas de violência, tráfico de drogas, violência sexual, tortura, esquartejamento. E aí você tem essa expressão que eu também sempre uso, na apelação eu escrevi que a violência é uma cidadania dilacerada. Isso vem do latim, de lacere, né? Corta a carne, né? E que eu acho que é um efeito político da violência. Então, essa presença da tortura, isso é muito forte nesses romances. Isso diz muito, né? Que no Brasil não tinha, né? Isso era muito mais uma coisa de mexicano e de colombiano. Hoje, Porto Alegre, aquela cidade, todo mundo acha que é uma cidade de classe média, teve 18 esquartejamentos no ano passado, no período passado, que estavam sendo nos presídios por aí, etc. Então, eu acho que o enigma desaparece. Ou seja, ele não se resolve, ele permanece. E se ele permanece, ele deixa de ser um enigma, ele passa a ser um traço. Ele não se resolve. Eu gosto dessa palavra, vem do espanhol, né? Difuma-se, né? Ele se esfuma, né? Difumina, né? Em espanhol. Eu acho essa palavra muito bonita. Né? Então, e óbvio que aí você tem, entendeu, o Batiskin pluritextualidade, você tem essa junção da música, da literatura, um refere ao outro, etc, etc, que eu acho que é muito interessante. É uma polifonia, né? E é uma linguagem que é brutalista, os primeiros que falaram sobre isso, o professor Antônio Cândido e o professor Bose, né? Falaram no brutalismo, que na verdade é uma expressão que vem da arquitetura dos anos 50, mas são brutalismos, são hibridismos, há falários regionais. Às vezes é difícil ler esses romances, porque um dia eu consegui descobrir um dicionário que chama Dicionário Espanhol de Dudas. Todas as academias de ciência, de letras dos países hispanos, né, fizeram, que é muito bom para a gente ler romance, e para você se salvar de situações complicadas. Porque às vezes você vai fazer um elogio a uma dama de um país com uma palavra, no outro país você vai levar um tiro com a mesma palavra. Como é que a gente sabe disso? Só com o dicionário de Dudas. E esses romances parecem muito isso. Né? Isso é um pouco a minha trajetória. A primeira publicação, então, comecei a dar os cursos acho que em 2000, fiz essa revista Sociologias, eu fui editor, aí contei um artigo do Joaquim, está online, né? O 34 das Sociologias, tem 6 artigos, foi a primeira montagem, depois eu publiquei dois artigos coletâneos que eu enviei, esse aí saiu em Londres, obviamente tem só eu e 2 amigos fora do circuito do norte, que eles são muito, o Piper é alguém de Belfast, né? Eu estive lá, e todos são, tem 30, 24 autores do mundo todo, então toda a ideia é mostrar a relação entre o crime fiction com o Estado e com a política. Muito interessante, essa coletânea, infelizmente, custa os olhos da cara. Esse é o livro que deve sair, espero, agora no final do ano, o Romance da Violência, Sociologia das Metamorfoses, Romance Policial. Espero que saia. E para terminar, então, quais são os valores presentes? Né? Você tem dinheiro, poder e sexo, com distintas combinatórias. Você tem uma sociedade de mercado competitivo, você tem regras, tem a família, interessante, a família está presente. Né? Às vezes a família, no sentido das máfias, mas a família é muito presente. A violência, a brutalidade. E duas questões que eu acho interessantes, a questão do tempo. Você tem uma espécie de hipertrofia do tempo presente, no sentido de que você não tem passado, mas tampouco tem futuro. Então essa ideia de vidas abreviadas, né, que é uma espécie de tragicidade. Né, um destino que bate a porta, como dizia algum samba por aí. Mas eu encontrei a questão da dignidade humana pelo amor. Mas qual amor? Eu acho que há sempre uma sedução. Né? Minha filha me critica, diz que eu sou machista, então eu tenho que criticar. A partir dela, que tem 22 anos, eu critico meus textos e tal, mas às vezes não é difícil, porque afinal tenho 70, é difícil a gente mudar gaúcho. Então, eu sei que nós somos terríveis. Mas, em todo caso, você tem lá uma sedução, né? E você tem uma busca de um amor desesperado. Né?
Veja, o Bauman, né, escreve no Amor Líquido, essas coisas horríveis e tudo, mas é como se o amor na sua, né, no seu desejo não conseguisse se realizar plenamente, então ele vai sendo quebrado, é partido, mas existe. E eu acho que às vezes a única humanidade dos personagens está nesse amor, por mais líquido que ele seja, né? Então você tem aí um embaralhamento do lícito do ilícito, essa hipertrofia do presente, e finalmente eu acho que essa figuração da violência, na linha dos autores, é constitutiva da sociedade contemporânea. Acho que é uma cultura da violência que também aparece, não só, evidentemente, mas que também aparece nesse tipo, desses romances, e que eu vou chamar então de uma, acho que é possível sugerir a ideia de uma tragédia da modernidade. É isso. Muito obrigado.